Fala galerinha que me assiste, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de uma série que é uma das minhas favoritas, que estreou recentemente na Netflix. Mas antes de a gente começar a falar propriamente dito sobre essa série, já vou pedir pra você se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, ajudar essa criadora de conteúdo aqui. Então vamos falar dela, a terceira temporada de Emily em Paris, que estreou semana passada na Netflix. E nessa temporada a gente vê um pouco mais o impasse da Emily em voltar para Chicago ou continuar em Paris. A gente meio que tem um pouco depois daquele final da segunda temporada, quando ela descobre que talvez ela vai ter que voltar para Chicago, abandonar o sonho de ficar em Paris. E aí, nos primeiros episódios, a gente vê esse impasse, se ela volta com a chefe dela, ou se fica trabalhando com a chefe dela, ou se ela larga tudo e vai trabalhar com a Sylvie na nova agência. Só que aí ela fica naquela, ai, a minha ex-chefe tá grávida, como é que eu vou dar notícia que eu não vou mais trabalhar com ela? Como é que eu vou ser ingrata com ela? Não conta pra Sylvie que ainda está trabalhando na outra antiga agência. E aí fica nesse impasse e acontece muita coisa, porque afinal de contas, Emily em Paris, se não tiver confusões da Emily, não é Emily em Paris. Então, nessa terceira temporada a gente tem muito disso, que claro que é o charminho da série, né? Então a gente vê a Emily nesse impasse, né, como eu disse, entre as duas agências, entre as duas chefes dela, uma que ela aprendeu a admirar pra caramba, que ser um grande exemplo dela na própria Paris, e a outra chefe que sempre deu oportunidades pra ela, que ela só está em Paris por causa dessa chefe. E aí a gente vê toda a confusão, a Sylvie acaba ficando muito irritada que ela não tinha saído da outra agência, então acaba demitindo ela, e aí ela fica só na outra que tá com 0 clientes, enfim, uma grande confusão. Não vou dar muitos detalhes, se você não assistiu ainda a temporada, eu vou começar esse vídeo sem dar muitos spoilers. E claro que no meio disso, a gente tem a Emily, né, tendo suas confusões pessoais, agora ela está firme com o Alf. O Gabriel agora ela é amiga dele, então eles, né, têm uma convivência mais de amizade. A Mindy, que também é aquela amiga fiel, aquela pessoa que ela sabe que pode contar pra tudo, mas que a Mindy também tem os seus problemas pessoais agora, nessa terceira temporada. Mas, como eu disse, se não tiver confusão, não é Emily em Paris. E claro que a Emily se enfia em várias delas. Quando eu terminei a temporada, eu fui ver o que a galera tava falando sobre, e eu vi muita gente dizendo que achou essa terceira temporada meio morna. E eu confesso que foi um pouco mais tranquila comparado com o que acontece na primeira e na segunda, mas é como eu disse, a fórmula feita em Emily em Paris lá na primeira temporada está dando super certo. A gente teve muito caos no primeiro e no segunda temporada. Nessa terceira a gente teve uma estabilidade, um pouquinho mais em alguns assuntos, inclusive um amadurecimento muito grande da Emily. Eu acho que isso foi um grande ponto positivo da temporada. Mas a gente termina a temporada com um plot assim que vai causar muita coisa numa quarta temporada, que assim, já é certo que a gente vai ter uma quarta temporada, porque além da série ser um grande sucesso, imenso, assim, ele fica sempre no top 1 da Netflix, não importa quando lance, ela sempre fica no top 1. Já teve indícios que a gente vai ter a quarta temporada, sim, eu acredito que depois do ano novo a gente deve ter o anúncio. E também, né, com aquele plot no final, se não tiver a quarta temporada, sério, eu vou atrás da Netflix, porque assim, se as pessoas acharam a temporada morna quando chegou no último episódio, assim, na cena final a gente fica... Ok, fomos surpreendidos novamente. Falando de Emily e seus 2 maridos. Eu confesso que eu gosto muito do Alf. Na segunda temporada desconfiei muito dele, por causa de uma fala da mãe da Camille e o surgimento dele do nada, assim, na aula de francês da Emily. Eu fiquei um pouco desconfiada dele, né? Eu sou meio... Eu sou cria de Gabriel e Emily, então assim, eu fiquei um pouco assim com ele. Mas eu comecei a gostar dele. Eu gostei do Alf da terceira temporada. Eu gostei de como a Emily ficou com o Alf na terceira temporada. Gostei dos dois juntos. Eu acho que eles têm química, eles têm uma coisa, assim, muito boa. Só que, como eu disse, eu sou cria de casais que se veem a primeira vez e já se apaixonam e ficam... Você é o amor da minha vida, sabe? Eu tenho um pouco isso. E eu sei que muita gente fala que o Gabriel é sem graça, que ele é chatinho, mas, gente, eu gosto tanto do Gabriel. Eu acho que ele tem tanto potencial.
E como eu disse, eu gosto muito dessa coisa, assim, de química instantânea, assim. Apesar de toda a confusão entre Gabriel e Emily, que todo mundo já sabe, eu ainda acho que existe um sentimento muito adormecido entre os dois. Ficou muito claro que ainda existe, né? Naquela cena em que o Gabriel tá bêbado, que ele fala com a Emily, e aí ele acaba confessando que como ele não iria se apaixonar pela Emily, a Emily fica com aquela cara de, né? E aí no final que a gente vê que o Gabriel fica assim, do nada ele quer casar com a Camille de qualquer jeito, eles ficam noivos muito rápido, acabam na cerimônia de noivado querendo casar. E eu fiquei com aquele sentimento de quando a Emily fala pra perto da Mindy, né? Eu não acredito que ele vai casar. E a Mindy faz assim nela. Então, assim, ela tem um sentimento muito forte pelo Gabriel. Então, eu acredito que, assim, não importa com quem ela vai ficar. Com o Gabriel, com o Alf. Mas eu acho que é o que tudo indica, o Gabriel tem mais chances e não vou mentir, minha torcida é mais pelo Gabriel. Porque eu acho que a Emily também é um pouco confusa e eu acho que ela e o Gabriel combinam mais. Mas se ela ficar com o Alf também, eu vou ficar muito feliz. Falando agora propriamente dito do Gabriel, eu vi algumas pessoas comentando que a gente não tem um desenvolvimento maior do personagem Gabriel. A gente fica meio que o Gabriel assim, pra ele ser ou para romântico da Emily ou da Camille, que ele tem que ficar entre as duas mulheres têm que brigar por causa dele. Então a gente não tem um desenvolvimento dele e eu concordo, eu acho que a gente precisa ter um desenvolvimento maior do personagem, mas eu acredito que isso vai acontecer numa quarta temporada, porque a gente viu que, né, nessa terceira que o sonho dele é ter uma estrela Michelin, que ele quer ter uma família, que ele até, né, foi com a Emily num restaurante, numa campanha que eles acabaram trabalhando juntos. E aí o dono do restaurante, o dono não, o chefe, né, do restaurante, as crianças dele vêm correndo, e o Gabriel fica com aquela cara tipo, eu queria tanto isso. E aí eles acreditam, né, lá no restaurante que eles são um casal, dizem que eles são um casal muito bonito. Então assim, já tava dando indícios de que, né, a chama entre Gabriel e Emily estava acesa ainda. E a gente viu que o Gabriel, ele tem muito aquilo de ele querer ser assim, ele quer ter, o foco dele agora na terceira temporada, ele falou meio que acho que do meio da temporada pro final, que ele quer ter uma estrela Michelin, né? Ele quer chegar nesse nível de ter uma estrela Michelin, só que isso vai demandar muito trabalho, né? Então, e ele quer ter esse sonho, e eu acho que para uma quarta temporada seria muito interessante eles desenvolverem mais esse Gabriel, que quer ser um chefe renomado, que quer essa estrela Michelin, que quer ter sucesso. Eu acho que seria interessante para muitas pessoas criarem um afeto por ele, porque ele é um personagem muito bom. Só que ele ficava muito assim, eu sou só o par romântico de uma mulher ou da outra, eu preciso ficar aqui porque a Emily precisa de um drama de romance. E eu acho que foi interessante eles darem esse pontapé inicial dizendo que eles vão desenvolver mais o personagem. Eu acredito, eu espero que desenvolvam mais o personagem, porque ele merece isso. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente possa ver na quarta temporada, que é um desenvolvimento do Gabriel, que querendo ou não, ele é um personagem muito importante na história da Emily. Então, a gente precisa desse desenvolvimento. Que, aliás, isso da estrela Michelin pra mim foi muito incrível. A gente fala, né? Mas querendo ou não, a Emily faz tudo pelo Gabriel. E aí, por conta dos contatos de trabalho dela, né, do colega dela de trabalho, ela acaba proporcionando essa oportunidade dele ganhar essa estrela Michelin. E que, inclusive, quando ela conta pro Gabriel que ele abraça ela, eles se olham assim, né, em agradecimento, a Camille vê, e acho que ela vê o que talvez algumas pessoas que assistem vê, e que eles, inclusive, veem um no outro, assim, que é um sentimento muito lindo que tem entre os dois. E é meio que assim difícil, né? Como é que você vai casar com uma pessoa que está meio, né, que é apaixonada por outra? Que inclusive ela, a gente teve um plot da Camille que eu acho que precisava ter sido muito mais desenvolvido, que foi quando ela e a Sofia, não lembro, se beijaram. E aí ela começa a ter meio que um caso com ela, né? Que eu falo, a Emily só se mete em confusão. Justo Emily tinha que ver, né? As duas na pegação no terraço lá do apartamento do Alf. E aí a Emily fica com aquele sentimento, eu preciso contar pro Gabriel, mas aí ela já viveu isso, até a Mindy fala, você já viveu isso, deixa que eles se resolvam. E aí ela deixa pra lá, ela não vai atrás de contar pro Gabriel, só que ela vê que a coisa tá desenvolvendo, aí vê que eles vão casar, e aí fica com aquilo, né? E agora, eu conto, não conto, não conto, não conto. E aí no último episódio, é um dos motivos, né, que a Camille fica meio assim, a Emily acaba soltando pra Camille que ela sabe, e a Camille meio que dá um fecho assim nela,
fica aquele sentimento, a amizade que elas tentaram construir foi pro buraco de novo. Mas, e acho que, assim, um dos pontapés, além de a Camille sentir que o Gabriel gosta da Emily, a Emily gosta do Gabriel, que eles não ficaram juntos porque elas fizeram um acordo de nenhuma das duas ficar, acabou que a Camille foi lá e ficou com ele, de ela estar, assim, não dividida, eu acho que ela se descobriu, que ela talvez também gosta, porque, assim, ela gosta do Gabriel, é nítido, mas talvez ela tenha descoberto que ela também pode gostar de mulheres também. E aí acho que ela ficou um pouco dividida, apesar do plot, né, no final, porque eu já vou falar sobre isso. E aí ela fica com aquele sentimento, ela pensa em chutar o balde e fala, olha, não vamos casar, você fica com a Emily, que foi... É nítido que vocês se apaixonaram na primeira vez que vocês se conheceram, então fica com ela. Então fica aquele sentimento, né? O que vai acontecer nessa quarta temporada? Porque com o plot do final, eu acho muito difícil a Emily e o Gabriel ficarem juntos, assim, logo de cara. Vou falar sobre isso agora. Então, chegou no último episódio. A gente pensa, a gente vai ver o Gabriel casando, ficando noivo a princípio, depois casando, tal. A Emily ficou sentida, deu pra perceber, tal. Mas acho que ela vai ficar com o Alf. O Alf também é um cara legal, ela gosta do Alf, tá nítido. Ela até fez aquela declaração lindíssima cantando pra ele, então foi muito bonitinho. Ela construiu uma amizade com o Gabriel, tá tudo certo. Aí acontece tudo aquilo, da Camille desistir de casar, falar pra ele ficar com a Emily. E aí eles meio que sentadinhos ali, eles confessam que ainda sentem algo muito forte um pelo outro. Aí o Gabriel fala que ele mentiu pra ela, que na verdade a Camille voltou da exposição que ela foi lá com a Sophie, e que provavelmente foi esse o motivo dele ter acelerado pra casar, que ela enlouqueceu. Ai, preciso casar, quero casar com você, não sei o que, né? Porque ela está grávida. E aí ele fica com aquela cara tipo... What? Como? Como assim a Camille tá grávida? Ela não fala, mas assim, a expressão facial dela, tipo... Ok. Se já estava complicado, agora complicou mais. Então, assim... Foi um mega plot, porque assim, eu imaginei que a temporada ia terminar com ele casando e ela ficando sentida, mas resolvendo seguir a vida e que ia acontecer algum furduncinho ali no final, pronto, acabou. Mas jamais eu imaginei que ia vir a bomba de que a Camille está grávida. Que a Camille está grávida. Eu ainda tô em choque com isso. A Camille está grávida. E que agora fica aquilo. A gente não sabe se a gente vai poder ficar junto. Porque assim, ela tá grávida. Como é que eu vou abandonar uma mulher que está grávida de um filho meu? Que é uma coisa que eu tenho um sonho. Que é ser pai. Então assim, tem a mulher que eu quero ficar. Ele gosta das duas, tá, nítido? Tem uma mulher que eu quero ficar que está com um filho meu na barriga. Uma boa opção. Só que aí ela vai lá, termina comigo e fala, fica com a outra. Que você gosta. E aí ele pensa, tá, como é que eu vou ficar com essa outra que conseguiu, através de seus contatos e dos seus amigos, conseguiu uma estrela Michelin pra mim, que é um dos meus grandes sonhos. Como é que eu vou ficar com essa mulher que conseguiu a estrela Michelin pra mim? E se eu também quero ter a família perfeita, de ter os filhos correndo no restaurante? Então, assim... Como vai fazer? Essa é a grande questão. Plot incrível, senhora Netflix, pra quarta temporada, viu? Senhora, ó, pensou muito e arrasou, porque, meu Deus do céu, minha cuca ainda tá pensando sobre isso. A Emily teve uma evolução muito grande pra mim, eu acho que até segundo, terceiro episódio, a gente ainda vê a Emily um pouco confusa, tendo atitudes muito precipitadas, muito assim, vou fazer e pronto. Mas depois a gente viu que ela amadureceu, que ela evoluiu, que ela tá uma pessoa diferente, mais madura. E eu acho que isso é muito importante, porque ela já tá, né, 3 temporadas. É que o tempo lá passa um pouco diferente, né? Inclusive, as pessoas comentaram muito que a chefe da Emily lá de Chicago, que depois apareceu em Paris, tá grávida desde a primeira temporada, do primeiro episódio. Tanto que a Emily só vai pra Paris por causa que ela tá grávida. Então, assim, gravidez eterna. Tá parecendo aquela mulher da Copa que engravidou e falou que o filho ia nascer no Hexa, a criança deve estar lá até hoje. Mas assim, o tempo passa diferente, né? Pra nós é muito tempo, mas pra eles lá pode ser uns meses, uns 9 meses, né? De gravidez da chefe. Mas a Emily evoluiu muito desde o primeiro episódio da primeira temporada pra esse. Deu pra ver que ela se construiu como uma profissional,
que ela tá crescendo, tá evoluindo, ela tá conquistando muito espaço em Paris. Eu acho que na 4ª temporada a gente vai ver isso, que ela vai crescer de uma forma tão grande, tanto como influenciadora, como, né, no trabalho de marketing dela. Eu acho que a gente vai ver muito isso, que ela vai ficar enorme em Paris, que a Paris inteira vai querer trabalhar com essa mulher. E aí eu acho que a evolução dela foi muito bacana. Foi um dos pontos positivos, foi ver essa evolução gigantesca da Emily. Só reforçou o quanto ela é uma personagem incrível. E Lily Collins, assim, é espetacular como sempre. Em resumo, a temporada pra mim foi muito boa. Como eu falei, foi uma temporada um pouco mais morna comparado com a primeira e com a segunda, mas com um final surpreendente. Mas eu gostei muito, eu acho que tem um big potencial pra seguir em frente com umas 2 temporadas, né? A 4ª, que já acho que já tá super certa, e uma 5ª, dependendo do que rolar na 4ª. E eu gostei, como eu falo, Emily em Paris é uma das minhas séries favoritas, então eu fiquei muito feliz com o resultado dessa 3ª temporada. Eu tava ansiando muito por essa 3ª temporada, devorei em 2 dias, isso porque eu tive um intervalo de tempo que eu tive que fazer outras coisas, senão eu tinha devorado em um dia só. Mas foi incrível, eu acho que a evolução de todos os personagens foram muito boas, foram muito positivas. Talvez a gente tenha um pouco mais de evolução dessa orientação sexual da Camille, da Mindy entre os 2 caras. Isso são pontos que eu acho que podem melhorar para uma 4ª, são plots inclusive para a 4ª temporada. Mas como um todo eu gostei muito. E assim, como eu disse, vou reforçar, a fórmula perfeita de Emily em Paris foi construída lá no primeiro episódio, na primeira temporada, que foi um buzz assim gigantesco, e trouxe pra 3ª temporada. E eu acredito que até o final da série a gente vai ter isso, e Emily em Paris tem todo o meu coração. Então fiquei muito feliz com essa 3ª temporada, e eu acho que esses pontos pra uma 4ª vão ser bons ganchos. Gabriel mostrando todo o potencial dele como pessoa, como chefe. A Emily ainda tendo confusões no trabalho, que inclusive a gente teve um plot que ela vai ter um probleminha com o carinha lá, um amigo dela do trabalho, que ele respondeu ali um e-mail, que supostamente acho que vai vazar ali, por conta da Emily ser muito entrona. Não vamos, né, não dizer isso, porque ela é meio entrona. Então, eu acho que a gente ainda vai ter, a Emily, muitas confusões na questão de trabalho, de conflitos internos, né, com os amigos de trabalho. E tudo isso, a Mindy entre os 2 caras. Então, assim, tem muita coisa boa pra 4ª temporada. E eu acho que tem tudo pra ser uma temporada incrível, principalmente pra Emily e Gabriel. Anotem o que eu estou dizendo. Então é isso, espero que tenham gostado. Vem me contar nos comentários o que você achou da temporada, o que você acha, se a Emily deve ficar com o Gabriel ou com o Alf, ou sozinha. Vi muitas pessoas dizendo que seria interessante ela ficar sozinha pra colocar os sentimentos dela em ordem. Então venham me contar nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam da temporada e o que vocês acham que possa acontecer numa 4ª temporada. Beijos e até o próximo vídeo.